Olá, tudo bem com você? Meu nome é Edna Solange, você está em Português através da Bíblia. Seja bem-vindo! No vídeo de hoje, teremos uma pergunta. Vamos responder a esta pergunta. Posso escrever verbo no singular se for um sujeito composto? O sujeito composto pode ter verbo no singular? Fica aí para entender esta resposta. Fica comigo, vamos lá. Sim, nós podemos escrever ou deixar o verbo no singular se o sujeito for composto, mas com o seguinte detalhe: se o sujeito composto vier depois do verbo, ou seja, quando houver um deslocamento sintático. Sujeito composto depois do verbo. Vamos ver o nosso primeiro exemplo, ok? Gênesis 2:8. O exemplo está aqui na tela para você acompanhar. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Escondeu-se Adão e sua mulher. Veja, aqui nós temos concordância atrativa. O verbo concorda com o sujeito mais próximo. Temos o sujeito composto, Adão e sua mulher. Mas o verbo está no singular, escondeu-se, dando ênfase para Adão, o elemento mais próximo. Concordância atrativa. Mas isso também pode esconder um significado. E que significado é esse? Eu penso que a ideia de se esconder foi de Adão. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários. A ideia de se esconder foi Adão? Foi de Adão? Coloca aí para mim. Nosso segundo exemplo. Para a pergunta, qual é mesmo a pergunta? Pode ter verbo no singular para o sujeito composto? Já reparou que cada hora eu dou uma pergunta de uma forma diferente? Não tem problema não. A essência é a mesma. Sujeito composto com verbo no singular. A resposta é sim, já vimos que a resposta é sim. Eu vou te dar agora o segundo exemplo, que está em Isaías 35, versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão, primeira parte, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos analisar aqui o verbo fugir. Qual é o sujeito do verbo fugir? A tristeza e o gemido. A tristeza e o gemido são sujeito composto do verbo fugir. Mas observou que o verbo fugir está no singular? Por que isto é possível? Como isso é possível? Porque eles estão depois do verbo. Quando o sujeito é composto depois do verbo, é permitido que se coloque a concordância atrativa, dando ênfase ao termo mais próximo. Qual é o termo mais próximo? O termo mais próximo ao verbo fugir é a tristeza e o gemido. Tem uma ideia escondida aí, lembra? Já comentei disso do outro exemplo. Qual é a ideia escondida agora nesse versículo? A tristeza é que provoca o gemido. Então, eu é que penso, né? Mas a verdade é essa mesmo, não é? O que você acha? A tristeza ela vai fugir e ela vai carregar junto com ela o gemido, porque é ela que provoca o gemido, a tristeza. Mas uma pergunta. Nessa concordância, aliás, só é possível essa concordância se for feita a concordância rígida. Estará errado isto? Não. Poderia perfeitamente ter a concordância rígida. Fugirão deles a tristeza e o gemido. Não teria nenhum problema. Mas também não transmitiria essa ideia de que é a tristeza que vai fugir, levando com ela o gemido. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça aí, se você não for inscrito no canal,
se inscreva no canal, ok? Deus te abençoe. Tchau!